pegar um gancho do Gedo, É. ele fala assim das interferências, né? Assim, o que você acha assim de todas essas histórias do Eric von Däniken, né? E outros escritores que falam que teve influências, por exemplo, dos extraterrestres na construção dos monumentos, pirâmides, outras coisas assim. Você acha que tem essa relação no Machu Picchu no México também, né? Os maias, você enxerga alguma relação com extraterrestres ou não? Não, eu colocaria, Jorge, duas hipóteses. Ou a extraterrestre, ou um conhecimento de uma civilização muito mais antiga que se perdeu. É isso Tá? mesmo. Podemos estar trabalhando com duas possibilidades. A de uma civilização mais antiga que também pode ter sido influenciada por extraterrestres. Uhum. Entendeu? Tá? E os próprios extraterrestres, se você pega, por exemplo, né, Tiahuanaco, você pega Machu Picchu, você pega a própria feitura daquelas muralhas, tá? Elas suportariam, por exemplo, um terremoto de escala 10, né? Usando a escala Richter para isso. Nenhuma estrutura nossa aguenta isso. Nenhuma. No entanto, elas permaneceriam em pé. As pirâmides, a mesma coisa. Então, nós temos um conhecimento, em termos de engenharia, muito superior ao nosso, só que isso se perdeu. Tá? Então, da onde veio isso? Teria sido de civilizações mais antigas? Teria sido de extraterrestres que influenciaram civilizações antigas? Não, é impossível. Você pega, por exemplo, Baalbek, no Líbano, ali no templo principal, você tem uma rocha imensa. Aquilo deve pesar ali na faixa de 2, 3 mil toneladas. Como é que eles moveram isso? Tá? A rocha é um bloco único, aquilo não foi cortado. Aquilo foi colocado ali, mas com o quê? Não dá para levar na cabeça, né, Jorge? E colocar ali, né? Pois é. Uma coisa também que a gente poderia colocar nesse cálculo, né, é a possibilidade de que os antigos humanos, né, os primeiros humanos, eram talvez gigantes, né? Eram seres humanos grandes, né? Tem muito nessa teoria. Se realmente são encontrados ou foram encontrados alguns esqueletos, né, que provariam esse tamanho diferenciado dos seres humanos, e não por um ou outro ser humano ter o gigantismo, mas livros sagrados citavam muito, né, os gigantes, né, inclusive a Bíblia cita muito gigantes, e também tem o lance lá, né, dizem que Adão e Eva eram seres humanos bem grandes, né. Agora, o motivo deles serem grandes é isso que deixa a gente um pouco na dúvida, né, porque algumas pessoas dizem que esses seres humanos, esses anjos, né, caídos, eram também grandes, né? E já que eles tiveram filhos com as humanas, nasciam humanos grandes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, Gedo, por gentileza. Não, no caso bíblico, né, seriam seres híbridos, né? Humanos com uma outra raça, né? Teria dado origem aos gigantes, né, que pelos relatos que temos, eram seres extremamente violentos, arrogantes, com uma sede de poder imensa, tanto é que é dito ali, né, com o desaparecimento deles, né, para nós não se perdeu nada, né? Então, se esses relatos forem acurados, né, seriam seres perigosos para o resto da humanidade, tá? Então, isso também não exime, por exemplo, né, mesmo sendo seres grandes, vamos colocar aí 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros, também se existe na ufologia seres dessa elevada estatura, mas vamos colocar híbridos aqui, né, eles não conseguiriam, em sã consciência, produzir, por exemplo, aquela obra de Baalbek. Entendeu? Ali implica em engenharia extremamente avançada. Eu não sei se o uso de antigravitação, tá? Ondas sonoras, porque ondas sonoras conseguem levitar objetos, isso é provado em laboratório. Uhum. Tá? Mas isso implica, né, numa ciência extremamente avançada.
Não basta apenas o tamanho para chegar e dizer, não, eles eram grandes, eles faziam. Não faziam. Não tem condição para isso. Tá? Agora, continuando uma resposta que o Jorge falou, ele tocou no Erich von Däniken. O Erich von Däniken, Jorge, na minha opinião, o grande mérito dele foi ter tido a coragem de pôr a cara a tapa. Uhum. Tá? Para mim, foi o grande mérito do Däniken. Eu lembro que ele fala até de um pilar de ferro na Índia que depois enferrujou. Mas mesmo assim, depois de milhares de anos. Mas ele errou. Eu acho que é importante ele ter colocado a tese, a hipótese. Tanto é que eu tenho vários livros dele, ele nunca colocou como uma verdade absoluta. Ele falou, isso aqui é uma hipótese que eu estou colocando aqui, né, de que seres de fora, né, tenham vindo aqui na Terra, tenham sido confundidos com deuses, né, e trouxeram uma ciência, uma religião, uma ética, uma moral aqui para a humanidade. Então eu acho que o mérito dele, Jorge, foi justamente esse, ter a coragem. E outra, naquela época, né, em termos arqueológicos, a América do Sul era muito pouco conhecida. Né? De uns anos para cá, a coisa cresceu. Tá? Mas era poucos locais, se falava muito de Palenque, aquelas pirâmides no México, né? Tiahuanaco, que mais? Você falava de Machu Picchu, você falava de Nazca. Hoje você já encontrou Pumapunco, você tem uma série de outras construções ali megalíticas que eram desconhecidas. Eu acho que o grande mérito dele foi ter cutucado para o pessoal começar a pesquisar também aqui no continente americano. Porque quando você falava em arqueologia, era Grécia Antiga, era Roma, era Egito, tá? O resto praticamente passava quase que despercebido. Então, eu achei muito, muito importante eu acho que o trabalho dele tem esse grande mérito, de ter colocado hipóteses, né, da presença extraterrestre no passado da humanidade. Que nós vemos que tem muitas coisas aqui que são totalmente inexplicáveis. Por exemplo, você falou em Machu Picchu, né, como é que se levou aquelas rochas lá para cima? Tá? E os próprios povos da região falam que quando os primeiros povos pré-colombianos surgiram na região, Machu Picchu já estava em ruínas. Ou seja, seria bem anterior aos povos pré-colombianos. Tá? Deixa só um instantinho, deixa eu mandar um abraço para uma amiga minha aí, que eu já vi que ela apareceu, né? A minha grande amiga gaúcha, minha amiga Rosângela Guimarães. Obrigado pelo apoio aqui no programa aqui. Um beijão no teu coração, um abração no teu mano aí, né, em Atibaia. Fica com Deus, minha amiga. Tá bom, Jorge? Então acho que o mérito dele é esse. Né? E quem é que não leu Erich von Däniken? Pois é, cara. Será que se eu colocar 50 pessoas e falar quem já leu Erich von Däniken, quantos vão levantar a mão? Uhum. Quantos começaram com a obra de Däniken a se interessar pelo assunto? Então, eu acho que ele teve um grande mérito, ele atraiu muita gente para essa pesquisa da ufologia na área da arqueologia. Eu acho que eu acho que ele tem um grande mérito. Sim. Lembrando, né, Gedo, que esses megalíticos, né, essas grandes pedras, né, elas são encontradas no mundo todo. No Japão, né, tem lugares no Japão que imita até uma espaçonave assim que não toca na água, né? É uma coisa bem, eu não vou lembrar agora de cabeça o nome da cidade, mas no mundo inteiro. E eu acredito, para mim, que na floresta amazônica tem coisa lá também, né? Por trás ali de tantas árvores, né? Tem alguma coisa naquele solo, tirando os minerais, que é claro que a gente sabe que tem bastante, né? Mas relacionado, né, com pirâmides ou com pedras gigantescas que a gente não imagina, né, como foram parar por lá. Mas eu acho que no mundo inteiro tem isso, né? Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas primeiramente, Fernando Ribas, fica à vontade. Então, eu queria perguntar para o Gedo o seguinte, eu até estava lendo, a gente fala muito dos sumérios, né? Quando fala da teoria do antigo astronauta, a primeira civilização que vem são os sumérios, né? Eu queria perguntar para o Gedo o seguinte, porque essas civilizações quase todas eram politeístas, né? Tinham mais de um deus que eles adoravam ali,
Inclusive, eu até pesquisei os deuses lá que os sumérios adoravam naquela época, que era 2.500 anos antes de Cristo, né, por ali. Queria saber se você acha que essas entidades que eles adoravam eram de fora da Terra, ou foi o contato que eles fizeram e daí surgiu as religiões e tudo. Queria saber o que você acha disso. Bom, olha, engraçado, né? Todo mundo é fascinado pelos sumérios, eu não sou. Eu gosto que me fascina é a civilização egípcia. Para mim, uma das maiores civilizações que o mundo já viu, eu considero ela até mais importante que a Suméria, mas é questão de opinião. Mas por que você não gosta dos sumérios? Não é que eu não goste. Agora, não vamos partir para os extremos, não é que eu não gosto. Eu considero a civilização egípcia, para mim, muito mais avançada. Rica. Não, rica também, em termos de informação, de detalhes. Depois a gente entra um pouquinho nessa área e eu vou aproveitar e abordar. Vou aproveitar esse gancho que o Fernando deu aqui para comentar isso na área egípcia. Mas, Fernando, pode ser sim. Né? Os Anunnaki, que são mencionados ali. A única coisa que eu não concordo, Fernando, é que eles viriam de um planeta que se aproximaria do sistema solar, né? E aí eles viriam até a Terra, etc, etc, etc. Tá? Vamos pegar do ponto de vista da astronomia. Experimenta pegar a Terra e alongar a órbita dela, tá? Mas alongar mesmo. Vamos dizer que ela chegue até além de Plutão e depois se aproxime do Sol. Tá? Aí ela vai levar séculos para se aproximar da nossa estrela aqui. O que vai acontecer a hora que ela se afastar uma determinada distância? Os oceanos vão congelar, não é isso? Todo meio líquido aqui vai congelar. Tá? Sim. Se ela, por exemplo, passar a órbita de Plutão, no período invernal, no novo período invernal do nosso planeta, vai acontecer o que acontece em Plutão, a atmosfera congela e desce. Agora, vamos inverter a situação. O planeta gelado, a hora que ele se aproxima da estrela de novo, o que vai acontecer? Você já parou para pensar nisso? Nunca tinha parado para pensar nessa situação, mas interessante. Porque nós teríamos tremores violentíssimos, iríamos ter tsunamis, terremotos, tudo que você quiser. A hora que nós nos aproximássemos a Terra voltasse a estar próxima do Sol. Tá? Então, eu não acredito que fosse um planeta que chegasse aqui perto, porque ele sofreria todas essas consequências. Né? Como é que uma civilização conseguiria habitar um mundo de extremos como esse? Eu não acredito. Sim. O que eu acredito, Fernando, é que seria uma nave de grande porte. Aí eu pego o exemplo de Fátima. Não está registrado que em Fátima, em 1917, o Sol desce, vem fazendo uma série de evoluções, não é isso? Havia chovido muito, as pessoas estavam molhadas, ensopadas. Ele sobrevoa a multidão, seca a multidão e sobe em espiral. Você acredita que o Sol fez isso? O Sol, na verdade, nessa ocasião foi uma metáfora, né? Exato. Quer dizer, para a gente é uma metáfora, mas para eles, na época, eles entenderam como Sol. O grau de conhecimento da época foi o Sol, mas a gente sabe que não foi. Não tinha nem outra palavra, né, para eles usarem, né? Acho que nem imaginariam, então, né? Você pega o povo sumério, para mim, eu acho que eles confundiram uma grande astronave com um planeta, talvez uma astronave de formato circular. Nós sabemos que na ufologia, né, existem naves circulares, ou esféricas, como queira. Mas você acha que os deuses que eles adoravam naquela época eram entidades de fora da Terra? Alguns poderiam ser, não é impossível, né? Já que eles trazem a escrita para o povo sumério, né? Os sumérios mesmo falam que a escrita eles receberam desses deuses. Sim. Né? Então, muito provavelmente, uma civilização mais avançada, né, trouxe algum tipo de escrita para o povo sumério. Eles eram avançados em arquitetura também, né, se eu não me engano. Sim, não tenha dúvida. Tá? Agora eu quero puxar para o Egito. Você vai entender por que agora. Claro, Se você pesquisar Tutankhamon, tá? O Egito também era politeísta. Não é isso? Tá. Aí, o que acontece? O faraó Akhenaton, que viria a ser o pai do Tutankhamon, né? Não era Tutankhamon, era Tutankanton. Tutankanton. Né? Filho de Akhenaton. Né? Depois eles mudaram o nome, né?
E o que o Akenaton fala? Que numa expedição de caça, ele vê um pequeno sol pousar sobre uma montanha, ele se aproxima desse sol, e aí diz que ele recebe uma mensagem de dentro desse sol, induzindo ele a criar uma religião única, a religião do deus Aton. Tá? Então, ao que parece, o Fernando, também no Egito tentou-se, né, a implantação de um Deus único. Não deu certo, porque os sacerdotes não quiseram perder o emprego, não é isso? Né? E sabotaram a tentativa. Né? Ele acabou sendo derrubado, foi morto. A mulher dele também, a Nefertiti, né? Akhenaton ainda viveu um pouco tempo, né? Depois ele acaba morrendo também. Ele morreu, se não me engano, com 18 anos. É o túmulo que nos trouxe maior nível de material para análise, máscaras mortuárias, uma série de coisas. Mas também no Egito, ao que parece, uma tentativa, que só viria a dar certo com a vinda do Cristo aqui, um Deus único. Mas, pelo jeito, né, as tentativas vieram antes, só que não deram certo da existência de um Deus único.